Olá, olá. Aula 7, né? Vamos conversar sobre disposições gerais da falência, recuperação judicial e extrajudicial. Na verdade, tudo isso aí é a conversa do livro volume 3 do Marlon Tomazetti, que nós vamos encerrar agora no segundo bimestre, combinado? Então, dando sequência à nossa conversa, na aula 7, para não pesar aí para quem vai assistir, eu vou trabalhar apenas o capítulo de número 2 e o capítulo de número 3 do livro 3 do Marlon Tomazetti. No capítulo 2, nós vamos tratar das disposições gerais da falência, da recuperação judicial e da recuperação extrajudicial. No capítulo 3, a gente inicia como noções gerais da recuperação judicial. Então fiquem tranquilos, me acompanhem aqui, que será uma aula bem tranquila, é uma aula introdutória de todo esse nosso conteúdo. Combinado? Joinha. Seguindo então, dando início à nossa conversa simples de hoje, no item número 1, eu anoto aí que seria a questão do item introdutório, né? Da introdução da matéria aqui para a nossa conversa, para a nossa discussão. E, pensando nessa introdução da matéria, eu vou convidá-los aqui a que possam imaginar, que possam vir refletir aqui comigo a questão de crises envolvendo empresas, concordam? Então, nós estamos pensando aqui na recuperação judicial, na recuperação extrajudicial e até mesmo aqui na falência, que são institutos criados para a solução ou para resolver crises envolvendo empresas. Então nós temos aqui a falência, né, a famigerada falência, que seria já a arrecadação dos bens por parte do judiciário com um possível pagamento. A recuperação judicial, que é aqueles casos em que a empresa ainda existe uma possibilidade, né, de uma intervenção do Poder Judiciário e dela talvez, né, cumprindo aí um plano de recuperação para que ela possa vir a ser solvente, possa a ser recuperada. E a recuperação extrajudicial, que é aquela que não depende ali do judiciário, que será feito atos fora do judiciário. Essas três possibilidades o legislador tratou, trabalhou, e para nós advogados, para você acadêmico de direito, está legislado de uma maneira bem simples e objetiva na Lei 11.111 de 2005. Então, meu aluno, todas as vezes em que você ouvir falar sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, não existe possibilidade de sairmos respondendo de forma espontânea, baseados aí no direito civil, porque nós vamos tropeçar. Nós precisamos abrir a Lei 11.101 de 2005 para poder analisarmos e darmos respostas corretas, respostas compatíveis com o procedimento. Então, toda vez que você ler um enunciado que se trate de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, tudo isso está legislado, está contemplado na Lei 11.101 de 2005. Faça essa anotaçãozinha aí no seu cadernão, que isso vai te ajudar. Item 2. Âmbito e incidência. Âmbito e incidência aí da Lei 11.101 de 2005. Então, por sorte nossa e sua também, lá no artigo 1º, nós já temos a aplicação, nós já temos a exposição por parte do legislador em quem serão aqueles beneficiados pela Lei 11.101 de 2005. E lá no artigo 1º está escrito assim, ó, a lei tal aplica-se apenas, veja, ela faz uma exclusão, ou seja, ela faz um corte cirúrgico, apenas aos empresários e às sociedades empresárias. Até aqui não há problema nenhum.
Se você foi meu aluno, você sabe perfeitamente a diferença de um empresário, artigo 966, para o não empresário, parágrafo único do artigo 966. Tem minhas aulas gravadas lá no YouTube, se você tiver com dúvida disso. Vai lá e dê uma conferida, uma revisada. Mesma situação se aplica às sociedades, sociedades empresárias e sociedades não empresárias. Também temos aulas lá gravadas no YouTube se você tiver dificuldade com relação a isso. Situações especiais. Quando é que nós temos situações especiais? Então, seriam aqueles casos em que seriam tratados de maneira específica. Então, a sociedade anônima e a comandita por ação são casos tratados em especial. O empresário rural, eu já esqueci, prof, quem que é o empresário rural? O empresário rural é aquele indivíduo que por vontade própria, não é por imposição legal, ele decidiu, ele achou melhor para a atividade dele comparecer a uma junta comercial e requerer o seu registro como empresário rural. Em feito isso, ele possui todos os direitos e obrigações e por esta razão é possível que ele vir a sofrer aqui a questão aqui da aplicação da Lei 11.101 de 2005. Cooperativas. Preciso dizer para vocês que as cooperativas elas não estão dispostas à possibilidade de sofrerem falência. Por que não, professor? Porque é exceção. Lembram-se, cooperativas elas serão por lei sempre sociedades simples. E se são sociedades simples, elas estão excluídas lá do parágrafo, aliás, do artigo 1º da Lei 11.101 de 05. Sociedades de conta de participação. Por que ela é um caso especial? Famosa sociedade secreta. Prof, eu já esqueci o que é isso. Vai lá e dá uma revisada nas aulinhas que nós já temos gravadas lá no nosso canal. Então, sociedade de conta de participação é aquela sociedade chamada também de sociedade secreta, em que aquele que faz os negócios em nome, não é nem em nome da sociedade, é em nome próprio, é o sócio ativo. E em sendo o sócio ativo, é ele que está sujeito às incidências aí, ou à incidência da Lei 11.101 de 2005, e não a sociedade como um todo, porque é uma sociedade que não possui personalidade jurídica. Empresários irregulares. Quem que são empresários irregulares? Aqueles que têm pendência de registro. Então vejam que ali eu coloquei uma observação que no artigo 48 da 11.101 de 05, ou seja, a Lei de Recuperação Judicial e Falências, traz que os empresários irregulares, então por uma questão de irregularidade deles, eles não podem se beneficiar ali da recuperação judicial ou da extrajudicial, porém, por exceção, eles podem sofrer falência. Fiquem atentos que são casos especiais. Então aqui eu faço a demonstração para vocês aí do artigo 1º da 11.101/05. Se eu fosse você, eu pegava o seu VAD Bíblia Mecum, né? E faria aí, colocaria um durexzinho aí para você separar essa lei, porque vai ser de suma importância na nossa prova e para aqueles que vão fazer a segunda fase da OAB em Direito Empresarial. Por favor. Exclusões. Quem são aqueles que estão excluídos desse benefício legal da recuperação judicial, recuperação extrajudicial e da falência? Não precisamos gastar fosfato. O artigo 2º da Lei de Recuperação Judicial e Falências e Extrajudicial traz para nós de forma expressa. Aqui ele vai trazer em duas classificações, duas separações. Como assim, prof? Aqueles casos de exclusão absoluta, não cabe de maneira nenhuma,
e aqueles casos de exclusão relativa. Os casos de exclusão absoluta, que em hipótese alguma terão incidência da 11.101 de 2005, são empresas públicas que prestam serviços públicos. Espera lá que já a gente entra na discussão desse assunto. E aqueles casos que possuem exclusão relativa, eles vão estar dispostos no artigo 197 da lei agora que a gente está tratando, da 11.101 de 2005. Vamos falar um pouquinho aí da exclusão absoluta, 3.1, empresas públicas e sociedade de economia mista. Professor, dá uma palhinha para nós o que seria empresa pública e sociedade de economia mista. A gente tem uma aula exclusiva lá gravada no canal do YouTube. Gostaria muito que vocês fizessem uma revisão, assistam lá. Mas só para que não fique complicado aqui o nosso raciocínio, empresa pública é aquela em que o capital é exclusivamente do Estado, ou seja, público, a origem e dos recursos, e que prestam serviços públicos. Sociedade de economia mista são aquelas em que tem capital público e capital privado, que normalmente são destinados aí para atender uma necessidade da sociedade, aí, da comunidade como um todo. Eu coloquei ali entre aspas, porque eu conheço aí meu eleitorado e eu sei que tem alunos que vão estudar apenas com os meus slides. Então eu coloquei lá, pessoas jurídicas de direito privado. Cuidado que aqui a gente mata o aluno, né? Porque ele pensa assim, empresa pública, como é que pode você fazer parte do direito privado e não do direito público? Gente, se for direito público é direito administrativo, né? Então não é aqui o caso, a gente está falando de direito empresarial. Então, pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta do Estado, então aqui a gente responde a afirmativa anterior, criadas com autorização legal, então a prova da OAB sempre adora fazer essa perguntinha. É verdade que uma empresa pública e uma sociedade de economia mista pode ser criada pela vontade dos particulares? Não! Depende de lei que autorize. Sobre qualquer forma jurídica adequada à sua natureza. Quando a gente está falando qualquer forma jurídica, a gente está pensando que poderia ser uma LTDA, uma SA ou qualquer outra ali modalidade dentro do direito empresarial. Para que o governo exerça suas atividades gerais de caráter econômico ou, em certas situações, execute a prestação de serviços públicos. Então, exemplo de empresa pública. Exemplo de empresa pública, eu posso estar pensando ali na Caixa Econômica Federal, concorda? É um banco que possui capital exclusivamente do Estado, empresa pública. Prof, exemplo de sociedade de economia mista. Vou ficar aqui com o exemplo da Petrobras, parte do capital público, parte do capital privado. Gostaria que vocês fizessem ali um asterisco na questão da Copel, que o dia que eu elaborei esse slide, eu fui pesquisar se a Copel era uma sociedade de economia mista. E ela é. Mas daqui a 2 slides eu vou trazer uma exceção em que a Copel vai ficar mal no meu exemplo. Então, faça essa anotaçãozinha aí que já eu explico isso e resolvo essa inserção que eu fiz aqui da Copel. Exclusões relativas. O que são exclusões relativas? São excluídas da recuperação judicial e extrajudicial, mas pode ser que em determinados casos seja possível a falência. Então, instituição financeira, não é possível recuperação judicial nem extrajudicial, e sim liquidação. Seguradoras, uma questão de interesse da sociedade, né? Consórcios, sociedade de capitalização, operadoras de plano de saúde, entidades de previdência complementar, e estão vendo aqui, concessionárias de energia elétrica. Você vai dizer, prof,
Vou até voltar ao slide. Mas você colocou que a Copel é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista, então não seria possível. Aqui, uma concessionária de energia elétrica, desde que ela não seja uma empresa, uma sociedade de economia mista, né? Então, talvez ali no slide anterior eu precisasse ter feito essa explicação, mas eu estou fazendo agora e você então não vai cair aí na onda das minhas pegadinhas. Pode ver que essa exceção, essa forma relativa de aplicação da Lei 11.101, ela vem no artigo 2º da própria lei. Então, no artigo 2º que eu estou aí projetando para vocês à minha direita, ó, inciso 1, esta lei não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista. Hoje você pegava o seu grifo, destaca-texto e fazia esse grifo aí na lei. Inciso 2, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, isso aí a gente entende que as cooperativas de crédito são equiparadas a instituições financeiras, né? Isso aí está tranquilo. Consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de planos de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Até aqui tranquilo. Juízo competente. Profe, qual é o juízo que eu devo, qual é a competência que eu devo ajuizar ali, que eu devo fazer um pedido de recuperação judicial ou de falência de uma determinada atividade empresarial? Está lá no artigo 3º da lei e é o juízo do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do país. Então, cuidado que a competência para você deduzir o seu pedido de recuperação judicial ou de falência é o juízo do principal estabelecimento do devedor, não necessariamente a sede. Às vezes a empresa pode ter uma sede numa determinada cidade e ela ter uma filial que ela é muito mais importante do que a própria sede. Aqui a gente está levando em consideração o faturamento. Então, cuidado com isso aqui que o povo tropica. Eu fiz questão de trazer esse artigo aqui do Código Civil nesse momento da nossa conversa, gente, porque a OAB a OAB Brasil, cobrou no exame do começo aqui de 2022 uma questão que tratava sobre a autorização do Poder Executivo para que uma sociedade estrangeira viesse a trazer uma filial aqui para o nosso país. A maioria dos alunos nunca tinham ouvido falar desse dispositivo legal e, como sempre, chutômetro no direito empresarial. Então eu fiz trouxe isso aqui à discussão neste momento, porque você, meu aluno, eu não quero que você passe por esse dissabor de não ter ouvido falar sobre como é que funciona, como é que deve ser a instalação de uma filial de uma empresa estrangeira aqui no país. Isso aqui é tratado pelo direito civil, ó. Artigo 1134 do CC. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, ou seja, nós não vamos entrar em discussão o que ela faz, não pode, veja, tem um proibitivo aí legal, não pode, sem autorização do executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Então isso aí está no Código Civil, que uma sociedade estrangeira, independente do seu objeto, se é simples ou não, ela tem que solicitar autorização do do executivo para que possa vir aqui a instalar uma filial em atividade ao Brasil. Artigo 1135. É facultado, ou seja, é uma possibilidade, não é uma obrigação, ao Poder Executivo
para conceder a autorização. Artigo 1136. A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no registro próprio do lugar em que se deva se estabelecer junta comercial ou cartório de registro civil de pessoas jurídicas, ou ainda, dependendo da atividade, se for, por exemplo, um escritório de advocacia, junto à OAB. 1137. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros quanto aos atos ou operações praticadas no Brasil. Aconteceu recentemente lá com o como é que chama lá? O Telegram, né? E deu um pano para manga lá com o STF, né? 1138. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter permanentemente representante no Brasil com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. Vocês lembram o BO que deu lá com Alexandre de Moraes com os representantes do Telegram aqui no Brasil, que não conseguiam fazer a intimação. Então vejam que isso aí é dispositivo do Código Civil, não sou eu, não é o Alexandre de Moraes que está dificultando a sua vida, e muito menos a OAB, que resolveu perguntar isso aí na primeira prova aí do ano de 2022. Então fica a dica, já foi perguntado, talvez volte aí na próxima prova, porque foi assunto aí polêmico envolvendo o STF. Item 5, estamos caminhando para o item 5, intervenção do Ministério Público. O artigo 4º, se você pegar o Marlon, ele foi vetado, né, quando a lei foi promulgada, foi assinada, foi sancionada, né, pelo presidente da República, mas o artigo 4 foi vetado, né, porque ali ele trazia intervenção absoluta ou em todas as situações do Ministério Público. Foi entendido que a intervenção do Ministério Público deve ocorrer apenas nos casos em que a 11.101 trazer de forma expressa, então não é em todos os casos, ou se houver interesse público. Então você, meu aluno, tome cuidado com essa marcação na prova da OAB. O Ministério Público ele só tem obrigação de intervenção na recuperação judicial, extrajudicial na falência, se tiver interesse público ou dispositivo expresso em lei. Então, cuidado, que não é obrigação absoluta. Com isso, a gente fecha, eu imagino, aqui a conversa do capítulo 2 e damos início aqui à conversa do capítulo 3, do livro 3, ó, do nosso querido Marlon Tomazetti. Então, no capítulo 3, a gente vai começar a falar sobre recuperação judicial, noções gerais, conceito. Prof, você pergunta conceito na prova? Quem é meu aluno sabe que, evidentemente que não. Eu gosto de colocar você para raciocinar e me explicar se você conseguiu entender para que serve ou para que funciona a matéria. Então, conjunto de atos cuja prática depende de concessão judicial com o objetivo de superar as crises de empresas viáveis. Então, a recuperação judicial, agora a gente vai estar tratando apenas desse tópico. A lei veio para trazer aqui a possibilidade de que o judiciário intervenha em situações de crise empresarial. Claro que o judiciário deve ser provocado, e aqui eu volto a lembrá-los, né, para quem está se formando, para quem está pensando em advogar nessa área, é uma excelente área, porque você pode atuar como advogado que propõe a distribuição da petição inicial da recuperação judicial, como administrador judicial, né? Então, depois a gente vai gravar a aula 9, você vai ver quanto ganha o administrador judicial. Então, assim podemos estabelecer os elementos essenciais da recuperação judicial. É uma série de atos, tem que ter o consentimento ali de credores, tem que haver a intervenção do poder judiciário, então concessão judicial. A regra geral seria a superação da crise
E isso deve ocorrer com aquelas empresas que elas possuem a manutenção de viabilidade, né? Eu não sei se vai estar mais para frente, eu vou estar antecipando. Se eu estiver antecipando, vocês me perdoem. Mas essa questão da manutenção da viabilidade empresarial, por quê? A lei ela coloca um prazo mínimo, né, para que a gente possa requerer essa recuperação judicial. A empresa tem que ter no mínimo 2 anos de atividade nesse segmento. Por quê, prof? Porque foi entendido que uma empresa que tenha menos de 2 anos num determinado segmento e não conseguiu parar ali em cima das pernas financeiras, tem mais é que fechar e encerrar menos a atividade. Objetivos aqui da recuperação judicial: superação de crise, intervenção estatal por meio do judiciário e ter essa recuperação da crise. 6.2, teoria dos jogos e recuperação judicial. Gente, eu achei fantástico o Marlon trazer aqui em discussão a questão da teoria dos jogos. Por que eu achei fantástico a questão do Marlon trazer a discussão da teoria dos jogos na recuperação judicial? Gente, a recuperação judicial nada mais do que um jogo, porque todo mundo quer ganhar. Como assim? Os credores querem receber. O devedor, que é o empresário ou sociedade empresária, ele quer se recuperar. E o juiz? O juiz só quer cumprir a jurisdição estatal, ou seja, a teoria dos jogos. Todo mundo tem interesse, todo mundo tem intenção comum. Olha que legal isso. Princípios, né? O que envolve aqui a recuperação judicial? Os princípios seria a função social da empresa e a preservação da própria empresa. Como assim função social da empresa? Gente, função social de uma atividade empresarial seria a geração de empregos, concorda? Como assim? Se você tem uma empresa, né, você tem na sua cidade, aí você tem uma empresa que está sendo instalada para gerar emprego, geração de riquezas, recolhimento tributário, uma série de outras coisas, essa é uma das funções sociais da empresa. Por que eu vou querer que as empresas fechem? Se a empresa fecha, vai ter menos dinheiro circulando no comércio, menos arrecadação, mais pessoas desempregadas, e eu vou estar aqui diminuindo, sei lá, a questão do desenvolvimento da cidade. Preservação da empresa também seria nesse sentido. Aqui são questões mais filosóficas, mas que fiquem cientes disso. Natureza da recuperação judicial. Gente, a natureza aqui da recuperação judicial, eu vou tratar de maneira bem simplória, porque eu penso que aqui nós não temos interesse em ser doutrinadores, a gente tem interesse apenas em entender, né, a questão da recuperação judicial, porque o que nos interessa são aquilo que ainda está por vir e não essa parte aqui introdutória. Entende-se que seria, tem 4 possibilidades, né, 4 discussões aqui de correntes doutrinárias. Alguns entendem que seria um ato complexo. Por que seria um ato complexo? Porque seria uma coletividade processual. Então são vários credores atuando ali com um devedor em comum, buscando uma solução. Evidentemente que dentro desses credores que tem fisco, direito do trabalho, instituições financeiras, cada um ali tem o seu interesse e a sua garantia resguardada. Então não é todo mundo que vai receber igual, alguns vão ter prioridade. Então não dá para descartar essa possibilidade. Outros entendem que a recuperação judicial deveria ter o quê? Uma natureza processual. Mas não é bem aí por aí uma questão de natureza processual, porque não é o juiz que decide a lide. Não é ele que julga procedente a recuperação judicial, e sim a assembleia de credores que concordam ali com o plano de recuperação. Então, se não há uma concordância ali no plano de recuperação, o juiz não pode obrigar. Outros entendem que seria uma natureza contratual. Por que a recuperação judicial seria uma natureza contratual? Porque ele, diante do plano de recuperação aprovado pelos credores, seria um negócio privado realizado com a supervisão judicial. O juiz só vai homologar o acordo ali em que os devedores, que o devedor assinou com os credores. E outros ainda, que talvez seja o mais adequado, que seria uma natureza dicotômica. Dicotômica vem de 2, né? Acreditam ter uma natureza contratual, então ali um contrato entre credores e devedor, e uma natureza mandamental, porque diante ali da homologação a gente vai ter um cumprimento ali de uma ordem judicial. Então isso aqui eu trouxe somente para deixar vocês cientes,
mas eu acho que isso aqui não vai trazer aqui, não vai mudar muito a nossa conversa. Então aqui ficou uma aula muito boa, uma aula deixa eu ver, com 30 minutos. Isso aqui você vai assistir correndo e a gente vai para a próxima aula, que é a aula 7, que é um pouquinho, 7 não, a aula 8, né? Que é um pouquinho, vai ter um pouquinho mais de conteúdo, já ingressando diretamente nos institutos da recuperação judicial. Até mais, até a próxima aula, assistam que é importante.